Iremos glorificar a Deus, porque de noite o nosso coração funcionou, o pulmão, nossos órgãos internos nos garantiram a vida para que no dia de hoje sejamos testemunhos de Jesus Cristo. De nada serve aquele que não serve ao Senhor. Preste atenção nisso. De que serventia tem se não for servir ao Senhor? Aquele que não serve ao Senhor não serve para nada. O objetivo da vida ao nascermos são três: conhecermos Deus, depois amar a Deus e, por último, servir ao Senhor. Só se realiza na vida aquele que serve ao Senhor. Então, nesse dia, queremos pedir o Espírito Santo para que esteja em nós e conosco. Nós vamos convidar o Espírito Santo para superarmos hoje as dificuldades de hoje. Então, contas para pagar, problemas familiares para ser resolvido, problemas profissionais para serem superados. Então, tudo queremos o auxílio do Espírito Santo. Invocamos sobre nós agora, mediante o poder que temos para fazê-lo, porque somos batizados. Então, todo batizado tem este direito de estar diante do Senhor, pelo nome do Senhor Jesus, porque a igreja falou sobre nós. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Então, a igreja, pelo batismo, nos ligou ao céu. Nós somos cidadãos do céu, filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós queremos falar: Papai, me ajuda a superar esta dificuldade, me ajuda a administrar o dia de hoje. O dia de amanhã eu entrego em tuas mãos. O dia de ontem eu já agradeço por ti, Senhor. Te agradeço demais. Mas hoje eu quero o teu apoio. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia, dia 6 de novembro de 2025, 31ª semana do Tempo Comum, quinta-feira, cor litúrgica verde. Santo do dia, São Nuno de Santa Maria, o grande santo condestável. É um título aqui dado ao general, né, aos comandantes do exército português condestável, que tomava conta do exército. Nuno Alves Pereira nasceu em Portugal em 24 de junho de 1360. Nuno conduziu o exército português repetidas vezes à vitória, até ser consagrado na Batalha de Aljubarrota, em 14 de agosto de 1385. Então, aí nós temos a independência de Portugal com relação à Espanha. E aí agora vem Dom João I, né, para governar Portugal. Assim, dessa definição desse conflito, após a morte da sua esposa, porque ele foi forçado a casar-se muito cedo. Ele casou com 16 anos, viu? Ainda casou com uma viúva, porque o pai lhe prometera o casamento. Quando finalmente alcançou a paz e depois da morte da sua esposa, ele distribuiu a maior parte dos seus bens entre seus companheiros, amigos e antigos combatentes e acabou por se desfazer totalmente dos demais posses em 1423, quando decidiu entrar no convento carmelita por ele fundado, tomando então o nome de Frei Nuno de Santa Maria, que recebeu também o nome do Santo Condestável, né? Que é justamente uma honra militar. São Nuno de Santa Maria morreu aos 71 anos de idade, depois de dar amplo testemunho de fé, de humilhação diante de Deus e ter a sua preferência pelos pobres excluídos, testemunhando Jesus Cristo. Era domingo de Páscoa, do dia 1º de abril de 1431. Após a sua morte, passou imediatamente a ser aclamado santo pelo povo que desde então começou a chamá-lo de Santo Condestável. São Nuno de Santa Maria, o grande santo condestável, rogai por nós. Vamos preparar o nosso coração para ouvirmos a palavra do Senhor. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos,
Ninguém dentre nós vive para si mesmo ou morre para si mesmo. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Cristo morreu e ressuscitou exatamente para isso, para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. E tu, por que julgas o teu irmão? Ou mesmo, por que desprezas o teu irmão? Pois é diante do tribunal de Deus que todos compareceremos. Por minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua glorificará a Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 26. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha o que Jesus fala no Evangelho de hoje, né? O que na verdade, o Lucas fala sobre Jesus. Naquele tempo, os publicanos e os pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. São pecadores, publicanos, pecadores, né? E por isso os fariseus e toda a autoridade religiosa condenam Jesus, né? Este homem acolhe pecadores e faz refeições com eles. Mas nos chama a atenção também que esta aproximação de Jesus, preferencialmente para os pobres e os excluídos, nós vamos ver também naquele ato firme de Jesus, ato impactante de Jesus, foi convocar os seus apóstolos. Ele poderia ter convocado apóstolos dentro das sinagogas, procurado no templo, procurado entre os fariseus, os saduceus, procurado entre os doutores da lei, mas não. Jesus foi justamente buscar entre os publicanos e pecadores, né, os pescadores, pessoas extremamente humildes, né, tidos como as autoridades como pessoas ignorantes, sem letra, mas Jesus estava lá e foi convocar e foi
formar a sua equipe com gente do povo. Então, nós estamos diante de Deus que nos escolhe. Por que, que ele nos escolheu para estar à frente eh, como diácono, ou nos escolheu como para ser um sacerdote, um bispo, ou mesmo na condição laica de ser um coordenador de uma pastoral, de um serviço, de um movimento, ou de ser um servo, ou mesmo um agente? Então, como? Por que eu fui escolhido? Porque o Senhor realmente busca aquele que ele quer, aquele que ele quis escolher. Então, Jesus, para alertar aqueles que o criticavam, ele fala essas duas parábolas. Daquele que tem suas ovelhas e se perde uma, o próprio Senhor, no exercício da sua misericórdia, vai atrás. Se for no penhasco, ele vai. Se for no fundo do vale, nos infernos, ele vai atrás para resgatar aquela ovelha perdida. A ovelha que o Senhor coloca sobre os ombros sou eu e você. Nós somos esta ovelha perdida. Por muitas vezes nós ficamos perdidos nesse mundo. Olha o que fala a primeira leitura. Ninguém dentre vós vive para si mesmo ou morre para si mesmo. Veja, tem muita gente que agora, nesse momento, está vivendo a ignorância vencível, ou seja, por um ato de ignorância, por falta de conhecimento sobre o sentido da vida, não serve ao Senhor. Anda nesse mundo, constrói, vende, compra, casa, dá-se em casamento, né, trabalha dia e noite, mas a vida é fútil, inútil. Quem não serve ao Senhor não serve para nada. Então, ninguém dentre vós vive para si mesmo, né? Ou morre para si mesmo. Se estamos vivos, é para servir ao Senhor, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para servir ao Senhor, é pelo Senhor que morremos. Aí depois Paulo fala assim, ou despreza no teu conhecimento. Aí vem a parte vencível desta ignorância. Ou você despreza que todos nós teremos que prestar conta diante de Deus, né? Então, assim cada um de nós prestará conta diante de si mesmo, diante de Deus. Isso está no versículo 12 da primeira leitura. Então, esse tipo de ignorância, onde as pessoas não querem entender ou compreender ou aceitar que prestarei conta de cada minuto da minha vida diante de Deus, e acaba se derramando em pecado, rolando em pecado, né? E é incrível como que para ir para o inferno é caro, né? Para prostituição você tem que comprar, droga você tem que comprar, carro você tem que comprar para ter, né, vaidades, né, coisas de luxo, um relógio, roupa de luxo, todo esse excesso de vaidade, tudo aquilo você tem que gastar dinheiro. Então, para ir para o inferno, você tem que investir milhões ao longo da vida, milhões e milhões de investimento financeiro para ir para o inferno. Agora, vamos pensar, se eu vivo para Deus, a Eucaristia é de graça, a confissão é de graça, os sacramentos é tudo de graça, a bênção de Deus, a graça já é de graça. Então, para ir para o céu é tudo de graça. Agora, para ir para o inferno, eu faço um investimento financeiro altíssimo, além de dedicar a minha vida ao mal, de dedicar a minha vida, a minha história ao pecado, ao exercício, de colocar os meus membros a serviço do mal e do inimigo de Deus. Então, veja que há um grande comprometimento da pessoa para ela ir para o inferno. É isso que Paulo nos alerta na primeira leitura, e é disso que Jesus está falando no Santo Evangelho de hoje. Essa ovelha perdida se perdeu pela ignorância vencível, e Cristo vai atrás, a igreja vai atrás. Né? É assim que, principalmente pastorais têm essa dimensão extramuro. A pastoral, nenhuma pastoral pode ficar fechada dentro da igreja. A pastoral é a igreja na rua, é a igreja na sociedade. Então nós vamos lá o que? Resgatar. Pastoral familiar, resgatar famílias, trazê-las para a igreja, né? Sair da ignorância vencível, alertar os seus olhos que o sentido da vida é servir a Deus. Depois, no evangelho de hoje, é comparado também àquela mulher que perdeu uma moeda, né?
Ela varre a casa, ela levanta a cama, levanta a mesa, varre nos cantinhos, até que ela acha aquela moeda e feliz vai comemorar com as suas vizinhas, com suas amigas. Então, essa felicidade por ter achado a moeda. Então, tudo isso acontece no reino de Deus, né? Tudo isso acontece nos céus. E quando uma pessoa se converte, né? Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Essa é a grande missão da igreja. Essa é a nossa missão como pais. Essa é a nossa missão como filhos de Deus batizados, né? Levar a salvação, ser luz, caminho, ser referência de Cristo para o irmão, porque haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Então, na nossa morte, nós vamos juntar as nossas mãos assim, mãos juntas, e falar assim: Senhor Jesus, essa quantidade de pecado que coube na minha mão, que estava sobre a terra, levando vossos filhos ao pecado, ao inferno, na minha morte eu estou querendo devolver para ti, Senhor. Esse tipo de pecado não atua mais sobre meus filhos, meus netos, bisnetos, minha geração futura, porque eu tive coragem em Cristo, em ti, pelo Espírito Santo, de cessar na minha vida as maldições que eu recebi dos meus antepassados e te coloco no teu pé, aqui na tua cruz, né, no teu pé, diante de Jesus ressuscitado, este pecado que recolhi. Por isso, os meus descendentes que eu deixo na terra estão livres dessa maldição. É esse o sentido da vida: servir a Deus para que muitos e muitas almas se convertam ao Senhor. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se É de Mim Se Não Evangelizar. E eu quero te fazer um convite muito especial para que você também seja um anunciador, um profeta, né, diante do Senhor e receba as graças, a bênção por ser profeta. Multiplique em suas redes sociais este estudo, esta pregação, para que mais corações escolham viver no serviço ao Senhor. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.